Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra do Senhor, que nos é dirigida neste terceiro domingo da Quaresma, nos fala de uma realidade que é essencial para todo homem, que é a água, ou melhor, a sede, né? Todos nós necessitamos de água. Sem água o nosso corpo não vive, nós não podemos viver sem água. Por isso, quando nós estamos ficando sem água, o nosso corpo nos avisa. Nós sentimos sede. Esse é o primeiro sinal de que está faltando algo e que o nosso corpo não está bem. Que nós precisamos parar e nos reabastecer. A sede, às vezes se torna tão forte na nossa vida e a nossa necessidade por água é tão grande que o povo do Senhor, que rezou por tantos anos pedindo a libertação da escravidão no Egito, quando conseguiu se libertar, mas chegou no deserto e sentiu sede, esse povo foi capaz de reclamar de ter saído do Egito. Quando a sede bate, a gente parece que se esquece de tudo aquilo que a gente sofreu por causa de um pouco de água. Aquele povo estava rechaçando a libertação, a liberdade, o caminho, a terra que foi prometida por causa de um pouco de água. Isso para nós é um alerta, meus irmãos, porque infelizmente isso pode acontecer com cada um de nós. Quantas vezes nós rezamos pedindo a Deus algumas coisas e quando o Senhor nos atende, junto com aquilo que o Senhor nos dá, vem também alguns desafios. E quando nós nos deparamos com esses desafios, a gente sente falta daquilo que era cômodo porque já estava pronto. Mas toda vez que Deus começa a construir uma obra na nossa vida, meus irmãos, Ele vai ter que mexer em muita coisa. É impossível você reformar uma casa sem ter o desconforto, ter que quebrar uma parede, mexer em alguma coisa, mudar alguma coisa. E aí é que é o problema, que a gente quer às vezes fazer as coisas, mas na hora da mudança a gente se incomoda. Acho que eu já falei isso com alguns, não sei se já falei isso com todos, né? Eu amo viajar, mas eu odeio estar em viagem. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando. Eu gosto de conhecer lugares novos, eu amo estar lá nos lugares, mas o processo da viagem eu odeio. A ponto de geralmente acontecer isso. Eu marco uma viagem, eu programo tudo, mas na semana anterior eu fico me martirizando. Para que eu marquei essa bendita dessa viagem? Aí eu tenho raiva de arrumar a mala, eu olho para a mala, me dá raiva, eu olho para as minhas roupas, aquilo me incomoda, tudo me incomoda antes de viajar. Mas depois que chega na viagem, eu curto tudo, eu acho maravilhoso e pronto, passa. Mas o processo às vezes é cansativo. E aí eu falo, na minha cabeça era melhor ter ficado quieto em casa, podia dormir, podia descansar, tá tudo certo, minha cama, eu sinto tanta falta da minha cama, ela está ali. E é isso que vai acontecendo, a gente às vezes quer algo novo, a gente reza, a gente pede, mas a gente não quer o desconforto do chegar até o lugar da promessa. A gente não quer a dificuldade que está no caminho. A gente quer a meta, mas a gente não quer o sofrimento do alcance. É a sede que o povo chorava, é a água que o povo chorava no deserto, mesmo sabendo que depois daquele deserto haveria um oásis. A água viria, mas o imediatismo, meus irmãos, vai destruindo em nós a graça das conquistas que Deus quer nos dar. Como eu não consigo entender o plano de Deus para daqui a um ano, eu começo a não viver o hoje em Deus. Como eu não consigo saber o que Deus está construindo na minha vida para daqui a alguns meses, eu hoje reclamo do que Deus está me pedindo para construir. Como o povo ainda não podia ver a terra prometida, 40 anos de caminhada, realmente é muito tempo, mas havia uma promessa e Deus não falha. Se havia uma promessa, havia algo esperando. Mas aquele povo não conseguia ver ainda. E por não ver, chorava uma água que nunca foi capaz de saciá-los. Aquela água que eles tinham no Egito era uma água que matava a sede por alguns momentos, mas vinha com ela a escravidão, vinha a exploração, vinha a dor, vinha a humilhação, vinha o sofrimento. Mas por causa da água,
parece que eles se esqueceram de tudo aquilo que eles tinham passado. Por causa de um pouco de água, às vezes a gente se esquece da história que nós vivemos. Às vezes por causa de um pouco de conforto, a gente se esquece de quem a gente é. E de que a gente merece muito mais do que um pequeno consolo no lugar que destrói a nossa alma. Meus irmãos, essa sede não é apenas uma sede física. Nosso corpo tem necessidade da água. Nós sempre vamos ter uma sede. Mas em nós há sedes muito maiores do que a sede pela água. Na alma de todo ser humano há uma sede que transcende essa água líquida e física que a gente pode beber. E é exatamente na busca por saciar essa sede que muita gente está se perdendo. Muita gente está buscando matar a sede que a alma humana tem em coisas que não são espirituais. E é aí onde, infelizmente, a gente vai se perdendo no caminho. E a gente pode ver isso claramente através daquela mulher que o Evangelho nos fala. Uma mulher samaritana que estava ali na cidade de Sicar, num poço, o poço de Jacó. E agora, vamos entrar nessa cena, por favor. Era o sol do meio-dia. Vamos pensar no nosso verãozão daqui? Aquele sol, em pleno meio-dia, o horário mais quente, onde lá as pessoas não iam ao poço buscar água. Eles geralmente iam mais cedo, não precisando enfrentar o sol do meio-dia. Isso já revela algo sobre essa mulher. Ela estava evitando a multidão. Ela estava evitando as pessoas. Ela estava evitando ter que ser confrontada. E aí, a gente só vai compreender isso alguns versículos depois. No sol do meio-dia, Jesus caminhando, ele se senta perto do poço e ela chega. Com o seu cântaro, que é um vaso, né? O cântaro é um vaso. E aí, Jesus pede a ela, dá um pouco de água. E aí o primeiro embate. Samaritano e judeu não se falam, não se olham, eram inimigos. Brasil e Argentina no final da Copa. Multiplica por 3, não é nem a metade do ódio que eles tinham um pelo outro. E a motivação era o fato dos samaritanos já terem se juntado com outras culturas, com outros povos e terem traído o Deus de Israel. Esse era o pano de fundo. Isso era o que estava por detrás desse ódio, dessa divisão, dessa separação, a ponto de ela falar, como que você, judeu, fala comigo que sou samaritana? Era muito radical a coisa, era muito profundo. Mas Jesus não se importa com isso. E aqui Jesus Cristo rompe com aquela divisão, com aquele medo, porque aquela mulher já estava evitando todo mundo, porque não queria estar perto de ninguém. Então, o que ela esperava de Jesus não era um pedido de água. Ele, como judeu, ela esperava que ele a xingasse, que ele virasse o rosto para ela, que ele então também a colocasse para longe. E aí o que Jesus Cristo faz é algo que a surpreende. Olha, como que esse homem está falando? Como ele me pede água? E aí Jesus fala, né? Se você soubesse quem te pede água, era você quem pediria água. Mas ela ainda não tinha compreendido de que água ele estava falando. Ela ainda estava limitada à água do poço. E ela fala, como que você que não tem nem uma jarra vai pegar água? E aí Jesus Cristo então fala da água viva. Eu não estou te dando, eu não quero te dar a água desse poço, minha filha. A água que eu tenho para você é água viva. Se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. E aí a mulher fica desesperada. Meu Deus, eu não preciso nunca mais voltar nesse poço, eu não tenho nunca mais correr atrás de água. Ela estava começando a compreender, mas ainda presa à água física. Eu quero dessa água, eu não quero precisar voltar aqui mais. Isso aí às vezes é o nosso primeiro passo no processo de conversão. A gente está se abrindo para Deus, mas a gente ainda fica querendo a água antiga. A gente já tem alguma experiência com Ele, mas a gente ainda não abriu mão daquela água. A gente ainda não entendeu
que a graça que Deus quer nos dar é maior do que simplesmente o bem-estar da nossa família, é maior do que aquilo que nós queremos, é maior do que aquilo que nós almejamos. E aí Deus então fala para ela: vai chamar teu marido. Jesus botou o dedo na ferida, porque ali aquela mulher se perdeu buscando água, buscando saciar o vazio que ela trazia dentro dela. Ela se lançou em relacionamentos um atrás do outro. O Senhor fala que ela já tinha tido 5 maridos, né? E o que ela estava, o 6º, não era dela, ou seja, roubou de alguém. Jesus foi ao ponto do problema. Jesus encontrou a raiz do problema. Porque aquela mulher, ela estava cuidando dos sintomas da solidão. Ela achava que ela só seria completa com um homem ao seu lado. E Jesus Cristo mostra para ela que não, ela precisava de muito mais do que isso. Não era segurança. Para ela, ter um homem ao lado era segurança. Hoje, para nós, o que pode ser segurança? Dinheiro, família, coisas, pessoas. E Jesus Cristo está nos dizendo que não. Que a água viva da qual nós necessitamos é Ele. E só Ele pode encher o nosso coração. Não há nada nesse mundo que possa tomar o lugar que Deus deixou dentro de nós, que só pertence a Ele. Infelizmente, as pessoas pensam que o prazer é capaz de saciar esse vazio que há ali. E aí se entregam a tantos vícios, a tantas coisas, a tantas situações, que eu diria a vocês, humilhantes. Quantas pessoas hoje se humilham atrás de relacionamentos que estão massacrando sua mente, seu coração, sua dignidade, mas porque precisam sentir alguém do seu lado? Quantos homens e mulheres, como aquela mulher samaritana, têm suportado violência, têm suportado palavras que são todo o tempo depreciativas, que jogam a pessoa lá embaixo, porque querem sentir um pouco de segurança? Quantas outras situações não têm sido assim, meus irmãos? Quantas pessoas entregando seus próprios corpos, e me desculpem a maneira de falar aqui, a gente não pode nem comparar a prostituição, porque infelizmente muitas pessoas caem nessa vida porque de fato já estão na miséria e não tem outra alternativa. Mas o que eu estou falando são pessoas que se entregam ao prazer e nem sequer receberiam por isso. Que é muito pior. Muito pior. Estão se entregando na tentativa de se preencherem. E só vão ficando cada vez mais vazias. Como aquela mulher. Ela sabia que ela ia precisar voltar no poço. E aí vocês percebem a profundidade dessa fala dela. Eu não quero mais precisar de água. Eu não quero mais precisar voltar a esse poço. Eu não quero mais precisar, Senhor, disso. E hoje esse é o clamor de muitos corações no mundo. As pessoas não querem precisar do vício. Mas enquanto não deixam Jesus preenchê-las, elas acabam tendo que voltar. Muitas pessoas não querem voltar a essas situações, não querem depender dessas situações, mas não têm força sozinhas. Mas aqui também está um ponto que é fundamental. Saber que nós não temos força sozinhos, às vezes nos obriga a reconhecer que nós precisamos de ajuda. E é isso que muita gente não quer. O orgulho não deixa as pessoas pedirem a água viva. O orgulho não deixa algumas pessoas reconhecerem que elas não podem sozinhas. E aí continuam naquela vida, mentindo para elas mesmas. Não, eu posso. Não, está tudo bem. Não, hoje eu preciso disso. Gente, isso é mentira, isso é ilusão. Ou o mal é cortado pela raiz, ou cada vez que a gente poda os nossos problemas, eles voltam com mais força. Não é assim que acontece com uma árvore? Se você corta as folhas, ela aparentemente está morta, mas ela só está tomando vigor para voltar maior e mais forte.
Assim também é com os nossos vícios, assim também é com o nosso pecado, assim também é com toda a água que não mata a nossa sede e só ilude a nossa alma. Ou a gente arranca na raiz, ou cada vez mais isso vai crescendo em nós. E vai tornando esse vazio cada vez maior. Jesus Cristo, ao entrar no coração daquela mulher, Ele toca aquela mulher de uma maneira totalmente diferente. Uma mulher que chegou ali vazia de corpo e de alma, porque ela tinha sede física e ela implorava por uma água espiritual. Ela chegou cheia de si, dizendo para ele: você não tem nem um jarro de água? Quem é você para me dar água? Esse é o momento em que nós também falamos para o Senhor. Muitas vezes a gente fala assim com Ele: Senhor, eu sei o que eu preciso. Senhor, eu sei o que é melhor para mim. O Senhor nem sequer tem um jarro de água para me dar água. E eu estou aqui diante de um poço. Eu sei o que eu quero. A gente não fala isso conscientemente. A gente não fala isso com a boca. A gente não tem coragem de falar isso ajoelhado diante do Santíssimo Sacramento na nossa oração. Senhor, eu sei mais que o Senhor. Mas ao não obedecer Cristo, é isso que a gente está falando. É isso que a gente está falando. Não com a boca, mas com a vida, que é muito pior. Que compromete muito mais a nossa história. Que compromete principalmente a nossa salvação. Jesus dá a água viva que nos salva. Jesus é a água viva que nos salva. É Ele quem pode nos salvar. É só Ele que pode nos salvar. É interessante a gente fazer um link com aquela fala de São Pedro, quando Jesus vê aqueles que andavam com Ele, muitos indo embora, e Ele pergunta aos seus discípulos: vocês também não querem ir? E Pedro fala: Senhor, a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. E é hoje o que o coração daquela mulher conseguiu falar em outras palavras. E é hoje também aquilo que o nosso coração é convidado a dizer: Senhor, eu quero sair da anestesia. Senhor, eu quero sair da anestesia dos meus vícios. Nosso vício não resolve os nossos problemas. Ele só anestesia a nossa mente. Ele anestesia o nosso coração. E eu não sei quanto a vocês, mas a ilusão de que a anestesia acaba com as nossas dores faz a gente perder a consciência de quem a gente é. Eu já falei isso para vocês, né? Já falei uma vez, não nesse contexto, mas eu já falei isso para vocês. Eu passei por 2 cirurgias até hoje. E eu me lembro da primeira, nesse períodozinho antes da anestesia, né? Havia 2 anestesistas na sala de cirurgia. Tinha um homem e uma mulher. E eles vieram brincando comigo. Acredito que isso é procedimento padrão, né? Eles vão falando com você até ver que você apagou de verdade. E aí, eu me lembro que o anestesista chegou falando: olha, tem 2 anestesistas aqui. Quem que você quer que te anestesie? O homem ou a mulher? Aí eu brinquei e falei assim: tanto faz, não tem problema. Agora cuidado que o nome dela é Fátima Cobra. Não me esqueço até hoje o nome da anestesista. Aí eu ainda brinquei: mas ela vai me anestesiar com anestesia ou com veneno? Aí ela virou e me perguntou: qual é seu time? Aí eu falei: Flá. E depois eu não lembro mais nada. Só me lembro de acordar. E quando você está anestesiado, você é um pedaço de carne na mão dos outros, gente. É isso que você é quando você está anestesiado. Você não tem noção, você não tem controle, você não tem domínio de nada. Você é anestesiado, não passa de um pedaço de carne. E o vício nos anestesia. A água que o mundo oferece nos anestesia, mas não nos cura. Não nos cura. Deus é aquele que é capaz de curar, porque Ele vai na raiz do problema, não nos sintomas dele. Não basta anestesia, é preciso que o doutor venha e opere. Jesus mostra que a água que Ele nos oferece é capaz de operar aquilo que em nós hoje é uma ausência, aquilo que em nós hoje é um vazio.
Talvez na sua vida você tenha colecionado vazios. Vazios dentro da sua casa, com seus pais. Em ambiente de trabalho, onde você talvez tenha sido humilhado. Sobretudo aqui, onde você talvez não tivesse podido responder à altura. Que sequer nem sabia falar para responder, né? Dentro do seu relacionamento, quantos vazios você colecionou até hoje? De palavras incompreendidas, de olhares que revelavam outra verdade que não aquela que você estava escutando. A verdade, meus irmãos, é que a cada dia nós somos, como eu posso dizer, nós somos acometidos de vazios. A cada dia há vazios novos chegando. Há buracos novos sendo feitos na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. E é por isso que todos os dias nós precisamos da água viva. Todo dia eu preciso entrar no poço de Cristo. Não ficar perguntando cadê a jarra dele. Nós precisamos da água viva. A cada instante, a cada novo vazio, o Senhor vem com a água do Espírito Santo para nos encher, para planificar a nossa vida, para curar o nosso coração. É por isso que a gente não precisa voltar às coisas passadas. É por isso que a gente não precisa voltar aos vícios antigos, porque a água viva do Espírito Santo está aqui a todo momento. E a partir do momento em que a gente é tocado por essa água, que a gente é lavado por essa água, a cura real e profunda acontece. E o que nós precisamos é permanecer nele, porque nele nós já temos tudo. Nele, tudo o que é necessário já está a nosso alcance. Peçamos hoje ao Senhor essa graça, que esse poço nunca se afaste de nós, que o poço do coração de Jesus seja sempre o lugar onde nós matamos a nossa sede. Amém. Vamos ficar